futuro ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, declarou que o governo não vai prosseguir com a privatização do Porto de Santos, o maior da América Latina. O plano estava em andamento pelo governo Bolsonaro, que chegou a encaminhar uma minuta do edital de concessão para o Tribunal de Contas da União. Essa reportagem é destaque no site da CNN. Márcio França disse que a decisão de não privatizar o porto já foi tomada. O futuro ministro informou que o novo governo não tem problemas em envolver o setor privado nas atividades portuárias, mas que o Estado deve ser capaz de regular adequadamente o setor. Márcio França disse ainda que há chances de realizar concessões diárias dentro do Porto de Santos. Vamos conversar aqui com a Pri Asbeck, né? Pri, como que a declaração do Márcio França repercutiu na economia? Pois é, eu conversei com o Frederico Bussinger, que foi diretor do Metrô de São Paulo, Departamento Hidroviário de São Paulo, Codesp, presidente da SP Trans, tem uma larga experiência nessa área de administração de portos, aeroportos, transporte. E aí ele fez uma análise, eu queria destacar 2 pontos aqui. Um ponto que ele falou é sobre o desmembramento do Ministério de Infraestrutura entre portos e aeroportos, que fica com o Márcio França, e transportes, que acho que fica com o Rogério Marinho, né? Se não me engano, mas portos e aeroportos, então, que fica com o Márcio França. E aí o que ele falou sobre Márcio França especificamente? Falou que Márcio França é um político experiente nessa área, ele atuou no governo de São Paulo, atuou como secretário de esporte, depois atuou como secretário de desenvolvimento. Ele nasceu em Santos, então é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande lá da região da Baixada Santista. Então, do ponto de vista técnico, ele deve conseguir tomar decisões ali interessantes em relação à administração do Porto de Santos, que é o nosso maior porto hoje. Ele também falou sobre a privatização do Porto de Santos, que aconteceu no início dos anos 90, quanto o porto ganhou eficiência. Ele tinha uma capacidade ali de 33 mil toneladas por ano, passou para uma capacidade de 150 mil toneladas por ano. E aí tem toda essa discussão, então, sobre a autoridade portuária, que, portanto, o governo Lula já disse que não deve ter algum tipo de privatização em relação a isso. Ele falou que a experiência lá fora realmente é de pouquíssimos portos que tem ali uma autoridade portuária que seja que fique com a iniciativa privada. E aí ele falou sobre esse desmembramento do Ministério de Infraestrutura entre transportes e portos e aeroportos, e ele falou que, por um lado, isso pode ser positivo, porque há uma descentralização. Então, o Ministério de Portos e Aeroportos ele ficaria mais livre ali para ter uma autonomia e tomar as suas próprias decisões. A outra questão é que isso vai exigir uma articulação muito forte de Márcio França, porque ele vai ter uma interface a mais na administração dessa pasta. Ele vai ter que conversar ali também com outros ministérios, inclusive com o Ministério do Transporte, para conseguir fazer a articulação necessária para conseguir avançar em alguns pontos. Ele explicou uma questão que é importante e que é essencial de toda essa discussão de portos, né? Que é a questão do acesso. Então, hoje, a gente tem alguns portos que são considerados eficientes, o Porto Santos é um deles, mas o grande gargalo está no acesso ao porto. Então, esse é um ponto que ele destacou e que, né, por enquanto, essas são algumas das ideias iniciais que devem ser discutidas adiante. E aí, sobre privatizações, e privatizações inclusive de aeroportos, que também são um outro gargalo que a gente vê na administração pública e também em privatizações que acontecem, existe uma questão que vários economistas falam, e aí não estou falando especificamente do Márcio França, mas que já é histórica, que é o fato de que muitas vezes alguns serviços são levados para a iniciativa privada, mas depois, posteriormente, não há uma fiscalização, né? Há uma falha das agências reguladoras em fiscalizar se aquele serviço que foi privatizado ele está funcionando e está se revertendo em uma eficiência melhor que gere ganho para o consumidor final, né? Muitas vezes se faz a privatização e o que vem depois, né? Os políticos vêm depois. E tem uma falta de capacidade ali de regulação das agências. Então, em tese, as privatizações são elogiadas ali pelos economistas em algumas áreas, né? Na área de aeroportos é um exemplo, na área de portos também, mas a gente tem uma falha na regulação posteriormente, né? E no acompanhamento de como a iniciativa privada gere depois esse serviço quando ele é privatizado.
É só para complementar, a gente está falando sobre essa estrutura, né, dos ministérios. A gente tinha no governo Bolsonaro, tem até o final do ano, na verdade, né, o Ministério de Infraestrutura. O destaque foi até o comando desse ministério por Tarcísio de Freitas, que saiu para depois ser eleito governador do estado de São Paulo. Portos e aeroportos daqui para frente fica com o Márcio França, e ainda o Ministério de Transportes ainda não está decidido. Provavelmente pode sair na terça-feira o anúncio do ministro. Agora há pouco até o Leandro trouxe a apuração de que existe o interesse do MDB pela pasta, mas tudo isso a ver. Eu falei o Rogério Marinho, eu viajei, mas tem algum Marinho que ficou com algum ministério aí que eu tava confundindo. Sim, o Luiz Marinho no Ministério do Trabalho. Isso, Luiz Marinho no Ministério do Trabalho, é verdade. O transporte ainda não está definido, é um dos 16, né, que faltam ainda. É normal, a gente confunde o tempo todo, afinal de contas são 37 pastas. Não, né, e é muito anúncio que está acontecendo, a gente vai de China para transporte, para portos e aeroportos, e daí a gente às vezes confunde um pouco as bolas, mas sempre tem um Jairo aqui para ajudar a gente a corrigir. Que isso, aqui é trabalho de time, estamos juntos. Se eu falar errado, me corrija, por favor, também. Obrigado, Pri.